Então, isso aqui é o princípio da notação musical, e é importante que a gente memorize, certo? A gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai praticar isso aqui. Isso é uma coisa que não dá para você olhar para um gráfico desse e já começar a tentar escrever qual é a nota embaixo de cada um. Não, isso é prática, tá? Prática. Vocês vão ver que na aula de hoje e na de amanhã a gente vai olhar muito essas partituras e a gente vai praticar muito a leitura de notas na partitura, tá? E é assim que você aprende, tá? Você não aprende sentando e tentando colocar o nome de cada uma das notas, não, tá? Isso é um exercício interessante, mas é a prática mesmo, é tentar ver o acorde, é tentar ver o que está acontecendo, etc, tá? Então vamos lá. Voltando agora para a questão do tom, semitom e acidente, né? Então a gente já sabe que as notas musicais, né? O dó, que está ali na primeira linha suplementar inferior da clave de sol, né? Como a gente viu no gráfico anterior, e todas as notas que se seguem depois, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Estão mais ou menos em alguma distância, né? Sonora. Então, se eu voltar lá para a nossa escala cromática, o que que nós temos na escala cromática? Nós temos é, hoje, né, a gente entende que cada nota dessa está à distância de meio tom, né? E esse meio tom pode simbolizar aí que entre saltando uma nota você vai ter a distância de um tom. Então, por exemplo, dó sustenido para ré sustenido eu tenho um tom, tá? É, Mi para Fá sustenido, eu tenho um tom, porque eu saltei o Mi, saltei o Fá, cheguei no Fá sustenido, e assim por diante. Então, de duas em duas, eu tenho um tom. Aí eu lembro daquela história que eu falei do trítono, né? 3 tons inteiros. Ó. Se eu pegar do Dó para o Ré, eu tenho um tom, do Ré para o Mi, eu tenho um tom, do Mi para o Fá sustenido, eu tenho mais outro tom. Então, 3 tons é do Dó até o Fá sustenido. E por que isso era importante naquela época? Porque o Fá sustenido na escala cromática está exatamente no meio, tá? Está exatamente no meio. Então eu tenho dó aqui e tenho fá sustenido no meio, tá? E isso para eles era uma terrível coincidência, porque do dó para fá sustenido era uma dissonância muito pesada para a época, a gente está falando de Idade Média, e para além disso ela dividia as notas bem no meio. Então eles começaram a chamar esse intervalo de intervalo do diabolos em música, né? Ou seja, o diabo na música, por quê? Porque ele vem para dividir, né? Essa era a ideia, tá? Ele divide e ele causa dissonância e ele tal perturba a mente das pessoas. Então essa era a ideia do diabo em música, tá? Essa é só um pouquinho de história para a gente perceber como a história da música andou ao lado dos processos harmônicos, tá? Bom, então, o que que nós temos, né? É que dentro da notação musical, nós utilizamos o nome das notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e utilizamos símbolos também, né? Também utilizamos letras, utilizamos números, tudo isso faz parte da notação, tudo isso faz parte da decifragem, tá? Quando a gente está falando de nota, especificamente, aí a gente chama com o nome da nota, mi, por exemplo, tá? Mas a gente tem esses símbolos que são os acidentes, ó. O sustenido, que a gente já viu, que eleva a nota a um semitom, o bemol, que abaixa a nota a um semitom, e nós temos esses três que são menos utilizados, mas às vezes aparecem. Né? O dobrado sustenido, que ao invés de elevar só um semitom, ele eleva 2 semitons, ou seja, um tom inteiro. Né? O dobrado bemol, que abaixa 2 semitons, ou seja, um tom inteiro, e o B quadro que cancela qualquer acidente que tiver ali perto. Né? Então, na partitura, né, se eu tivesse um Sol sustenido aí, se viesse depois um Sol B quadro, quer dizer que seria o Sol natural, né, o Sol sem acidente nenhum, certo? E aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Vamos ler essas notas aí, tá? Uh, já eu vou, na verdade, abrir, eu vou colocar aqui para vocês, né? Para quem está aqui no Moodle, se quem quiser olhando para essa partitura aí, falar quais são as notas que estão escritas aí. A primeira é Fá, a segunda é Sol bemol, a terceira é Ré, a quarta é Ré sustenido, Boa. a quinta é Fá sustenido, a sexta é Sol, a sétima é Si
a oitava é Dó, a nona é Si e a décima é Si sustenido. Boa, beleza. Então, vocês perceberam, né? Cada local, seja espaço ou seja linha, você tem a nota específica, né? Na partitura, o sustenido bemol, o dobrado bemol é escrito antes da nota, tá? Então é sustenido Fá e a gente lê Fá sustenido, tá? Então na nomenclatura é assim, sustenido Fá, é como está aqui nesse terceiro compasso, certo? Mas a gente lê Fá sustenido, certo? Opa! Só uma dúvida, em relação ao B quadro, eu estava escrevendo, mas aí eu vi que é mais difícil escrever aqui, porque a pergunta pode ser um pouco complexa. Em relação ao B quadro, eu sempre tive essa dúvida, não consegui, passei por teoria e percepção, mas acabei não tirando na época, surgiu uma dúvida depois. Tudo bem. O B quadro, ele anula o acidente. Um exemplo, a gente está com a armadura de clave com Fá sustenido, por exemplo, né? No tom de Sol, no caso, aparece só o Fá sustenido na armadura de clave, certo? Aí, no meio da música, em um determinado compasso, aparece a nota Fá com o B quadro, ou seja, cancelando o sustenido. Isso. Se aparecerem outras notas Fá dentro do mesmo compasso, esse B quadro ele serve para as outras notas ou só serve para aquela nota em que ele apareceu? Perfeito, Flávio. Alguém saberia dizer? Só serve para a nota que está com a sinalização, o B quadro. Na verdade, assim, a partir daquele B quadro, a partir daquela alteração, seja o B quadro, seja sustenido, bemol, porque pode acontecer também de outras alterações, né? A partir daquela alteração, todas as notas que vêm depois, até o fechamento de compasso. Certo? Isso. Então, quando chega a barra de compasso, o que vem no próximo compasso volta a ser o que estava na armadura. Tá? Ou seja, é válido dentro do único compasso. Todas as notas que vêm. Na verdade, assim, tem autores, assim, tem a ver com edição também, né? Tem autores que entendem que aquele B quadro, ela tá, se estiver num Fá sustenido, como você falou, né? O Fá B quadro, ele está acionado só naquela linha. Ou seja, se eu tenho um clave de Sol e eu tenho Fá sustenido ali naquela linha, ele está acionado naquela linha. Ou seja, se eu tiver um Fá numa outra clave, ele não está acionado na outra clave. Entendeu? Na clave de Fá, por exemplo. Certo? Então, ele está acionado naquela linha. Na clave de Fá, se vier um Fá, é Fá sustenido. E se vier um Fá em outra oitava, lá na linha de baixo, por exemplo, acima da primeira linha? Também seria Fá sustenido. Sim. Também seria Fá sustenido. Perceberam? Dentro do compasso, ou seja, filho. Dentro daquele compasso, se você, por exemplo, em sol maior, né, que você está pensando em Sol maior, a armadura de clave, para quem ainda não, né, para quem está na aula, mas ainda não pegou essas partes, não se preocupe que a gente vai chegar lá, tá? Mas vamos lá, tem uma simbologia no início da pauta, né, aí ao lado da clave, que seria sustenidos ou bemóis, que a gente chama isso de armadura. Então vai ter lá o sustenido na linha de cima, né, na linha superior, na última linha, pensando de baixo para cima, né? Tem um sustenido. Então esse sustenido quer dizer o seguinte, que durante a música toda, tudo que tiver escrito, como é armadura, tudo que está escrito naquela nota, ou seja, o Fá, vai ser Fá sustenido, certo? A armadura afeta todas as notas que aparecerem na música, não apenas naquela linha, certo? Aquela linha do Fá, todos os Fás são sustenidos, beleza? Até aí, tranquilo, né? Aí você vai tocando, chega num ponto que aparece um Fá, mas apareceu o B quadro. Ou seja, é um Fá natural. Beleza. Só que aquele B quadro aciona somente aquele lugar que ele está. Se ele está no espaço, é só aquele espaço. Se ele está na linha, é só aquela linha. Certo? Professor, Opa. Eu também tenho uma dúvida desse entendimento, porque às vezes vem um B quadro entre parênteses, né? Aí aquele B quadro entre parênteses não tem nada a ver, ou é só para aquela nota mesmo, ou é para as outras também? Dentro do compasso. O que acontece é o seguinte, é que às vezes a música tem muitas notas, né? E aí no início do compasso teve um B quadro,
E aí, ao longo do compasso, ele não tocou mais aquela nota, e, tipo, mais lá para o final do compasso, ele vai tocar aquela nota, por exemplo. E aí, o editor, para evitar que o músico, sei lá, por algum motivo tenha esquecido que era um backquadro lá atrás, ele coloca esse backquadro entre parênteses. É como se ele quisesse É mais reforçar. para chamar a atenção. É para dizer assim, ó, lembra que isso aqui é backquadro, hein, ó, não esquece não, entendeu? Tipo assim. É porque eu sempre, assim, eu tocava as notas do compasso tudo, quando aparecia um acidente, né, era aquilo. Mas aí eu via sempre que vinha entre parênteses. Aí eu sempre fiquei com aquela dúvida. Será que é só para essa nota? Entendeu? Acontece esse parênteses também, às vezes, de um compasso para o outro, né? Quando você tem, por exemplo, uma música que está transitando entre duas tonalidades, né? E aí o compositor pegou alguns compassos para estar numa outra tonalidade, certo? Então, naqueles compassos, vamos dizer, 3 compassos, não está na tonalidade de Sol, por exemplo, estaria na tonalidade de Lá menor, só um exemplo, tá? Em Lá menor não teria teria o Fá natural, então ele naqueles 3 compassos, ele pode colocar só o B quadro em todos os compassos, entendeu? Mas como ele está pensando no conjunto dos 3 compassos, ele coloca no primeiro e nos outros ele vai colocar ali entre parênteses, tá? Então o parênteses aí é só mais um reforço mesmo para dizer que não estamos no mesmo com as mesmas notas da armadura, tá? Belezinha? Deixa eu ver se no chat aqui do pergunta. Eu acho que o povo não quer fazer pergunta no YouTube, né? Tá só colocando boa noite, boa noite. Se sustenido, opa, Alex Silva pergunta. Não sei se é uma pergunta, mas ele coloca, se sustenido? Como assim, né? E o Igor pergunta, no caso não seria dó? Beleza, ótima pergunta. Eu ia explicar, porque essa é uma confusão que a gente tem, né? Então, assim, ó, qual é a questão aqui? É porque uma coisa é o que a gente escuta, outra coisa é o que a gente escreve, certo? São 2 universos diferentes. Por quê? Porque a escrita está relacionada com processo teórico, estruturas e outras questões que a gente mais na frente vocês vão entender melhor, tá? E a escuta não, a escuta é aquilo que você está na prática escutando. Até aí, beleza. Então, assim, o si sustenido na notação, ou seja, na teoria, ele existe, certo? Você precisa, quando precisar colocar si sustenido, precisa estar escrito si sustenido mesmo, tá? Então, na notação, precisa que tenha lá si sustenido. Mas na prática, ou seja, quando eu escuto essa nota, eu estou escutando um dó, e quando eu vou tocar essa nota, eu vou tocar a nota dó, certo? Então, na prática, o si sustenido é igual ao dó. Mas na notação e na teoria, ele não pode ser chamado de dó porque vai confundir uma série de questões que a gente vai entender aos poucos, tá? Por exemplo, numa escala, certo? A escala é uma estrutura, né? Escala é uma estrutura. Ou seja, ela tem um tom, meio tom, um tom, tal, então ela tem uma organização estrutural. Se nessa organização estrutural acabar que existe lá, que eu tenho que escrever um si sustenido, eu vou precisar escrever o si sustenido. Se eu escrever dó, eu vou estar confundindo toda a estrutura da escala, entendeu? Mas aos poucos vocês vão entender melhor quando daqui a pouco a gente falar sobre intervalo, tá certo? Ou seja, professor, é uma questão de gramática, né? Musical, né? Mais uma questão de gramática do que de execução, né? Exato. A execução vai ser o dó, com certeza, né? Não existe assim uma tecla no teclado ou no violão ali, uma posição para ter o si sustenido, mas você precisa entender que ali é um si sustenido, tá? Antigamente o pessoal falava assim, né, que tinha uma história dos comas, não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Não, porque tem os comas e tal, entre um tom, entre dó e ré você tem 9 comas, e aí como eu tive que dividir no meio aí o semitom, aí ficou 4 comas e meio para um lado, 4 comas e meio para o outro, né? Óbvio que é uma simplificação, não é exatamente assim que funciona, né? Mas meio que explicava por que dó e si sustenido era diferente, porque eles diziam assim, não, é porque o dó
depois do si, o si sustenido seria 5 comas acima e não 4,5 e tal, aí dava uma explicação ali e tudo, mas não é exatamente assim, mas quem ouviu falar também não perdeu muito, né? Vamos dizer assim, não perdeu muito, mas não é exatamente assim que funciona. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza, olha, até então não se tem sustenido, tal. Aí agora tem. Viu, Alex? Tem, viu, si sustenido? Beleza, pelo menos eu ouvi alguém falando isso. Isso, exatamente. Às vezes o pessoal fala, né? Ah, não tem mi sustenido nem si sustenido, né? Isso não é verdade, tá? Não existe quando você vai tocar. O mi sustenido não tá lá, né? Você tem que tocar o fá, você tem que tocar o dó ao invés de si sustenido, mas eles existem, tá? Enquanto nomenclatura existe. Exatamente, Leonardo. Leonardo pergunta, né? Sol bemol e Fá sustenido soam notas enarmônicas? Elas são exatamente a mesma nota, né? Sol bemol e Fá sustenido são exatamente a mesma nota com 2 nomes, tá? Então é basicamente isso aí, ok? 2 nomes para a mesma nota, tá? Pode ser que alguém fique confuso, né? Pô, mas como assim, né? Você tem duas notas, você tem 2 nomes, por que não são 2 notas, né? É só você pensar assim, que de repente o seu tio Francisco, ele é chamado também de Chico, né? É o Francisco e o Chico, ele tem 2 nomes, vamos dizer assim, né? Então, um apelido ali diferente. Ele é a mesma pessoa, mas ele pode ser chamado de 2 formas, tá? Então, para simplificar, né? De uma forma simplificada, é basicamente isso, tá? Mais ou menos, o Lero Legal diz assim, nos instrumentos não temperados talvez faça sentido a diferença. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque essa questão de não ser temperado, ele é muito relativo, tá? Eu não vou entrar muito nesse sentido, porque temperamento é um negócio um pouco mais complexo, tá bom? Mas depois a gente pode entender melhor isso aí. Deixa eu só perguntar uma coisa. Acho que meu. Peraí. Acho que ficou. No YouTube tá rolando tudo direitinho. Eu não sei se você esqueceu de Tá. gravar. Tá aparecendo aqui não, gravando não. É mesmo, né? Nossa, ainda tinha essa gravação aqui. Vai ficar no YouTube. Eu vou botar para gravar mas pelo agora, menos mas vai ainda ficar tá no no YouTube. começo. Valeu, João. Gente, tinha esquecido de colocar para gravar no Moodle, né? Ainda tem um Moodle para gerenciar. Eu tô aqui com o Moodle. Aí é mais cruzeiro, viu? Eu tô com o Moodle aqui, eu tô aqui no meu outro monitor com o StreamYard, tô com a aba do YouTube aberta, enfim. Galera, se você tá vindo assistir esse vídeo no Moodle e você não viu o início, busca lá no YouTube, tá certo? Vai estar no YouTube o início dessa live, tá certo? Espero que amanhã eu consiga lembrar de fazer essa alteração. Depois o senhor alimenta o Moodle com o link pega o link do YouTube e joga no Moodle, né? Abre lá uma. Pode ser. Pode ser. Também tem isso. Isso. O pessoal que não viram. Isso. Pode ser. Beleza. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui na transmissão. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar, né? Então, para frente, tem muita coisa ainda, né? Intervalos. Agora a gente começa a entender por que existe si sustenido, tá bom? Então, a gente já sabe que as notas dispostas na partitura, né, ela tem o quê? Distâncias, né? Então, você tem o dó e o dó aqui, neste caso, né, que estão no mesmo local, né? Isso é chamado de uníssono, né? Ou seja, o mesmo som, o mesmo, né? Sono de som mesmo, né? O mesmo som, uníssono. Beleza. Até aí tudo bem. Mas o que acontece com o resto das classificações de intervalo? Gente, quando você escutar intervalo, qualquer pessoa falando, intervalo assim, intervalo, não, né? Intervalo de terça, de quarta, intervalo aumentado, intervalo não sei o quê. Gente, toda vez que você ouvir intervalo, pense, distância entre 2 notas. É isso, nada mais do que isso, tá? Distância entre 2 notas, ok? E aí, assim, neste caso aqui, a distância entre 2 notas, ela é contada
a partir de quantas notas você consegue ter, pensando nas notas naturais, tá? Não se pensa na escala cromática aqui no momento, a princípio, tá? Mas nas notas naturais, né, que seria o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Que a gente chama de notas naturais. Quantas notas você tem entre duas notas? Então, por exemplo, entre o dó e o ré, você só tem duas, que é o próprio dó e o próprio ré. Entendeu? Não dá para colocar uma nota natural no meio aqui, né? Porque a nota que tem é a nota com acidente, que é o dó sustenido, né? O dó sustenido não é uma nota chamada nota natural, tá? Como eu falei, as notas naturais é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Para não confundir, o que é a nota natural? É uma nota que tem um nome diferente da outra, mas que não tem o sustenido ou bemol. Então, fá sustenido não é uma nota natural, mas o fá é, certo? Então, dó, ré, uma segunda. Dó, ré, mi, uma terça. Entre o dó e o mi, você tem uma terça. Dó, fá. Então, dó, ré, mi, fá. Quarta, porque cabem 4 notas entre dó e fá. E assim por diante. Entre o dó e o sol, uma quinta. Entre o dó e o lá, uma sexta. Entre o dó e o si, uma sétima. Entre o dó e o próximo dó, uma oitava. Eu poderia continuar isso, certo? Entre o dó e o ré, depois dessa oitava, seria uma nona. Aí depois uma décima, 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante, tá? Então, quando está dentro de uma oitava, certo? A gente chama de intervalo simples. Quando está mais de uma oitava, né? Por exemplo, uma nona, que está acima de uma oitava, uma nona, a gente chama de intervalo composto. Por quê? Porque é uma oitava mais uma segunda, tá? Uma décima é uma oitava mais uma terça, certo? E assim por diante. Então, é assim que a gente lê o nome do intervalo, tá? Então, uma quarta, uma terça, uma segunda, tá? Isso aí são os nomes dos intervalos, certo? Sexta, etc. Só que, além dos nomes, você tem também as classificações, tá? Então, você tem nomes e classificações. Nome, uníssono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, é assim, certo? Nome. Classificação é se é um intervalo maior, menor, aumentado, diminuto, e ainda tem outras classificações que depois a gente pode conversar sobre, tá? Isso quer dizer o quê? Que o intervalo, você falar sobre intervalo, né? Você só vai estar completo se você fala o nome e a classificação. Por exemplo, uma segunda maior, uma terça menor, uma quinta justa, uma sétima menor, certo? Então, o intervalo, para você nomear o intervalo, né, para você falar sobre o intervalo, você tem que dizer quem é o intervalo, o nome e a classificação do intervalo, tá? Neste caso aqui embaixo, nós temos os intervalos que podem ser nomeados como justos, aumentados ou diminutos, tá? Esses intervalos aqui só tem esses 3 nomes, esses 3 tipos, né? Então, assim, quem são esses intervalos? Justamente os intervalos de quarta, de quinta e de oitava, tá? Os intervalos de quarta, quinta e oitava são classificados entre justos, aumentados e diminutos, tá? Então, uma quarta justa é essa quarta que você está vendo aí, entre dó e fá, certo? Entre dó e fá. É uma quarta justa, tá? Essa quarta justa, ela tem uma distância em semitons aqui, certo? Qual é a distância em semitons? 2,5. 2,5? Isso, 2 semitons, 2 tons e meio, né? Ou 5 semitons, certo? 2 tons e meio, 5 semitons. Então, assim, entre duas notas, e aqui eu quero chamar atenção isso, tá? Entre duas notas, que eu posso nomear 4 notas entre elas, né? Dó, ré, mi, fá. E que possui uma distância intervalar de 2 tons e meio,
isso corresponde à quarta justa. Certo? Então, assim, ó, por que isso é importante? Porque 2 tons e meio pode ser a distância de um intervalo de diversas formas, entendeu? E isso não quer dizer necessariamente que, por exemplo, seja um intervalo de quarta, certo? Ou quarta justa, tá? Então, distância em si não determina intervalo, tá? A distância em si, 2 tons e meio. Ou seja, por que é importante eu dizer isso? Porque não basta você memorizar as distâncias, né? Ah, não, 2 tons é uma terça maior, 2 tons e meio é uma quarta, 3 tons, entendeu? Não basta você memorizar as distâncias, certo? As distâncias faz parte de um processo de classificação que envolve outras coisas. Então, intervalo é uma coisa que você precisa estudar, né? Precisa realmente ir ali colocando notas e alterando sustenidos e bemóis para cima, para baixo, para todo lado, para você poder ir se aprofundando no que é, né, o intervalo, certo? Mas olhando para esse gráfico, nós temos, ó, quarta justa, dó para fá. Se eu pego esse fá aí e separo do dó, né? Ou seja, eu aumentei ele um pouquinho. Então imagina, o dó está aqui, o fá está aqui, aí o fá foi para o sustenido, né? Então era dó, fá sustenido. Então eu estiquei aqui, né? Eu deixei eles mais distantes, né? Por isso é chamado de aumentado, tá? Então era justo antes, agora aumentou a distância, né? Quarta aumentada, certo? A mesma coisa a quinta, né? Eu tinha uma quinta justa, dó para sol, né? Que você vai ver que tem 3 tons e meio, dó para sol, e aí eu tenho dó, sol, quinta justa, aí eu peguei esse sol e aproximei ele do dó quando eu botei o bemol, né? Eu diminui um pouquinho a distância, diminui a distância. Então agora eu Professor, tenho o dó diminuto, ou a quinta diminuta. Opa! professor, esses intervalos são para todas essas tonalidades, tipo, sempre vai ser quarta justa nesse intervalo aqui. Dó para fá? Sim. Dó para Eu fá estou dizendo sempre assim, o vai. intervalo, né? Tom, semitom. Tom, semitom, tom. Né? Não. Tom, semitom. Aí fica quarta justa. Não, fica uma Sempre vai ser quinta, esse né? intervalo. Não é Não, dó? não, vamos lá. Do dó pro ré é um tom, É. certo? Então O assim, ré um com tom. Mi1 e semitom. Veja bem, o É dó isso? não, a nota dó não é o tom, certo? Hum. A nota dó é a nota dó. O tom é a distância entre a nota dó e ré, Isso. entendeu? Depois o É ré isso que pro eu mi, estou mais um tentando tom. saber. Pronto. Tipo, se não for um dó aqui, um exemplo, Uhum. se for outra nota, aí entre uma nota e a outra, tem o mesmo intervalo, né? Tom, semitom. Vai ser quarta justa também? Nem sempre. É isso que eu quero saber. Se esses intervalos vai sempre dizer se é justa, se é aumentada, entendeu? É isso que eu estou dizendo, nem sempre, tá? Ó, vamos fazer um exercíciozinho para vocês entenderem, tá? Eu tenho o dó, né? Beleza? Tenho o dó. Pensa no dó aí. E tem o fá, perfeito? Tem o dó e tem o fá. Se eu aumentar o fá para fá sustenido e aumentar o dó para dó sustenido, certo? Tá seguindo, né? Dó Sim. sustenido Isso. para ré sustenido um tom, ré sustenido para fá outro tom, então 2 tons. Fá para fá sustenido meio, então eu teria 2 tons e meio, correto? Correto. Dó sustenido para fá sustenido. Entre o dó e fá, cabem quantas notas? Dó, ré, mi, fá. Cabem 4 notas. Então eu tenho uma quarta com 2 tons e meio. Então essa quarta é uma quarta justa, ok? Tudo bem até aí? Sim, sim.
Beleza. Agora vamos lá. Eu acabei de ver que Fá sustenido e Sol bemol é a mesma coisa, não foi? Que eu acabei de dizer. Sim. Então Aí, no caso, imaginemos. diminuta. Pronto, imaginemos que ao invés de eu ter Dó sustenido, Fá sustenido, eu tivesse Dó sustenido, Sol bemol. Na verdade, subs- a quarta aumentada é a quinta diminuta ali, né? Não, calma, que a gente vai chegar lá, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Então, ó, Vai. o que é que eu fiz? Eu peguei o Dó sustenido, mantive, e peguei o Fá sustenido e dei o nome de Sol bemol. É a mesma nota, não é a mesma nota? Então, se eu pegar a distância entre Dó sustenido e Sol bemol, ó, Dó sustenido para Ré sustenido, um tom. Ré sustenido para Mi, outro tom. Desculpa, para Fá, outro tom. Não. Então, 2 tons. Certo? E do Fá para o Sol bemol, mais meio. Então, eu tenho 2 tons e meio. Isso. Certo? Certo. Então, se eu tenho 2 tons e meio, eu poderia olhar e dizer, então isso aqui é uma quarta justa. Mas, como agora eu tenho as notas Dó sustenido e Sol bemol, eu tenho quantas notas aqui, ó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho 5 notas. Sim. Então, eu teria, na verdade, uma quinta. O intervalo é um intervalo de quinta. Certo? Só que é uma quinta que tem 2 tons e meio. Então, assim, esse exemplo é só para a gente perceber que não é só a distância entre as duas notas que determina quem é o intervalo. Tá certo? Professor, aí também vai influenciar a tonalidade que tá a música, né? Claro. Mas isso aí você vai ver, por exemplo, principalmente na tonalidade menor, você vai ver que esses intervalos eles podem serem bastante alterados, porque na escala menor você tem uma parte ali que é bastante cromática, né? Então isso pode acabar ser bastante alterado. Então, assim, só tomem cuidado, né? Como eu falei, tomem cuidado em memorizar assim, 2 tons e meio, então é a quarta justa, 3 tons e meio, então é quinta justa e tal, porque às vezes não corresponde, certo? Às vezes não corresponde. Mas a gente também tem que contar quantas notas vai cair nesse intervalo, né? Exatamente, tem que contar quantas notas, tá? Ou Então, seja, assim, professor, opa, fala. nessa questão, a gramática musical, a gramática também afeta, né? Total. A forma como está escrita a escala também afeta como a gente vai nomear o intervalo. Exatamente. É exatamente por isso que existe o Si sustenido. Não pode ser o Dó. Entendeu? Porque, veja bem, do Lá para o Dó, Lá para Dó. Certo? Eu tenho Lá, Si, Dó. Eu tenho 3 notas. Então, eu tenho uma terça. Mas do Lá para o Si, eu só tenho 2 notas, Lá e Si. Ainda que esse Si seja sustenido. Entendeu? Então, Lá para Si é segunda alguma coisa, mesmo que esse Si seja sustenido. E Lá para Dó é uma terça. Então, o fato de ser uma segunda ou uma terça vai fazer muita diferença no que você está tentando entender ali naquela estrutura. Certo? Então, por isso, Veja assim, só, professor. É um pouco complicado. Danilo que fala. Normal. Música vai ser sempre complicado. Diz, Danilo. Eu gosto de pensar assim. Não sei se o senhor Vai vai lá. concordar, mas me ajuda bastante. Ah, Eu observo que os graus, a distância dos graus não muda. Né? Então, certo. por exemplo, se eu pensar no Dó e for lá para o Fá, eu sei que vou do primeiro ao quarto grau. Isso. O Dó sustenido para o Fá sustenido, eu gosto de pensar que eu estou lá no primeiro grau, também segundo, terceiro e quarto grau. Isso. Né? E aí, né, aproveitando essa fala, se eu saio do Dó e utilizo o Sol bemol,
Então, eu deixei de utilizar o primeiro e o 4 e estou utilizando o primeiro e o quinto. Perfeito. Então, eu penso nos graus e depois de ter pensado essa distância do grau, é que aí eu venho pensando na classificação. Isso Perfeito. é o que eu disse. Você vai Se eu depender vejo que um grau aumentou o meio tom, então, nessa situação do dó para o fá, então já sei que ele vai ser um aumentado. Uhum. Né? Então, Perfeito. eu faço isso, penso sempre no fator dos graus e depois eu vejo as classificações. Porque essa questão do grau, pelo menos para mim, eu vejo que não é uma variante. Perfeito, é uma boa metodologia, certo, Danilo? É uma boa metodologia. Acho que assim, não existe um método, somente um método para se entender intervalo, tá certo? Não existe só um método, assim, tem que ser desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, você não vai aprender. Não, às vezes nós mesmos ali, vamos dizer assim, nos relacionando com os intervalos, né? Praticando, tentando entender, etc., a gente mesmo vai construindo. O meu caminho é esse, funciona desse jeito e tal, e eu consigo chegar lá sem erros. Então, tá perfeito, entendeu? Não tem problema, ok? Gente, vamos tentar dar continuidade aqui um pouco mais breve, né? Porque já são 9, daqui a pouco 10, e aí... Eu entendo que são muitas coisas, tá? Isso. Opa, pode falar. O passo é contar da nota até a outra nota, que eu vou ter uma distância, né? E aí eu vou classificar se ela for bemol, se ela for sustenido, ou se for se for do dó pro fá, eu vou ter aqui uma distância. Eu vou saber que é uma quarta. Agora, se for um fá bemol ou sustenido, aí eu já vou ter um outro intervalo, né? Diminuto, aumentado, correto? Isso, será perfeito. Uma quarta. Porque eu sempre falava para Danilo. Quarta justa. Aí quando eu vi um acidente, aí eu dizia quarta justa aumentada. Não existe, né? Quarta aumentada ou quarta diminuta, não é isso? Isso. Exatamente. É isso que eu penso. Exatamente. Porque assim, é só o que vai destacar o que é aumentado, o que é justa e o que é diminuto, é os acidentes que vai cair, né? Que vai cair, exatamente. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui para a gente seguir. O Flávio, um exemplo pode ser a questão da gramática musical. Que é a escala de dó sustenido maior, né? Perfeito. Galera, então, perfeito, ó. A questão dos intervalos, como eu falava, você pode aprender de diversas maneiras, tá? Eu posso te dar aqui algumas dicas. Por exemplo, uma delas é essa, certo? É você contar a quantidade de notas e ver a distância. Aí você classifica o intervalo. Existem outras formas também. Por exemplo, você pode escolher alguns intervalos-chave. Por exemplo, a quarta justa, a quinta justa, a sexta maior, a terça maior e tal. E memorizar esses intervalos. E aí usar eles como base para você encontrar os outros intervalos que estão ao redor deles. Entendeu? Por exemplo, eu sei que de dó para mi é terça maior. Beleza. Aí se aparecer dó sustenido para mi, opa, peraí, então dó sustenido subiu para o mi, então era terça maior, agora vai ser terça menor. Entendeu? Então eu posso criar pontos de referência, certo? A partir de memorizar alguns intervalos que eu sei que são corretos, e aí eu trabalhar eles como referências para encontrar outros intervalos, beleza? Uma outra forma de você memorizar, por exemplo, é a partir das escalas, porque nas escalas, e aí tem a ver com a tonalidade, né, que já foi falado aqui, as escalas são estruturas fechadas, então os intervalos que estão ali dentro sempre vão se repetir daquela forma, entendeu? Independente se é tonalidade maior, menor, etc. Que é mais ou menos o que o Danilo estava colocando, entendeu? Então, dentro da tonalidade de dó maior, você tem os intervalos certinho ali, sempre igual, entendeu? Então, todas as escalas maiores, todas as tonalidades maiores, não vai mudar essa quantidade de intervalo do jeito que está ali, certo? Então, eu também posso memorizar a partir da tonalidade, da escala mesmo, né? Se eu memorizo aqueles intervalos da escala maior, né, da tonalidade maior, aquilo vai se repetir para todas as tonalidades. Então, se eu estou na tonalidade mi bemol, não interessa. Eu tenho o primeiro grau e o terceiro grau, eu sei que tem uma terça maior, não preciso nem pensar. Porque no campo harmônico maior, do primeiro grau para o terceiro grau, é uma terça maior. Do segundo grau para o terceiro grau, é uma terça menor. Entendeu? Então, dentro da tonalidade de dó maior, você tem os intervalos certinho ali, sempre igual. Então,
Então eu estou na tonalidade Lá bemol, mas entre o primeiro e o terceiro vai ser sempre uma terça maior, entendeu? Então eu não preciso pensar muito, não, porque ele já está estruturado daquela forma, entendeu? Quando é que eu vou pensar mais? Quando eu tiver um acidente qualquer, né? Pô, tem um sustenido que não era para ter, tem um bemol que não era para ter, tem um B4 que não era para ter. Aí eu vou acabar tendo que pensar um pouquinho, entendeu? Mas se não é, eu posso já só resgatar os intervalos que já existem lá na escala, tá? Então são algumas formas de você memorizar os intervalos, de aprender os intervalos, ok? Vamos continuar. Então, ó, aqui são os intervalos de quarta, quinta e oitava, e é importante lembrar que eles podem ser classificados normalmente entre justo, aumentado e diminuto, tá? Mas também nós temos os outros intervalos que não serão classificados como intervalos justos, tá? Que são os intervalos que a gente pode classificar em maior, menor, aumentado ou diminuto, tá? Então, veja, diferentemente da quarta e da quinta e da oitava, os intervalos de segunda, terça, sextas, sétimas, eles podem ser classificados entre maior e menor e ainda entre aumentado e diminuto, tá? Então, são 4 classificações para os intervalos de segunda, de terças, de sextas e de sétimas, e são 3 classificações para os intervalos de quarta, de quinta, de oitava, certo? Isso aqui é importante você praticar, né? Importante você praticar mesmo, quer dizer, vai colocando, pega uma pega uma partitura como essa assim, né? E vai brincando, vai colocando vários intervalos ali aleatórios, e vai colocando sustenidos, bemóis e B4 aleatórios, entendeu? E depois tenta classificar os intervalos, tá? Para você poder fazer essa prática, né? Isso é muito fácil de fazer. Você tirou ali 15 minutos, 20 minutos, você enche uma partitura rapidinho ali de um monte de intervalo, joga bemóis e B4 à vontade e depois tenta classificar, entendeu? Então, uma maneira de você praticar isso aí, tá certo? Vamos para frente. Finalmente chegamos nas escalas, né? Gente, a escala, eu gosto dessa classificação aqui, tá certo?